No caso de empresa de hoje, a gente vai entender o porquê que nessa empresa não era feito um recrutamento sério. Quer entender o desenrolar dessa história toda? Vem comigo, me siga aí que no caminho eu te conto, porque é babado. Muita coisa aconteceu, muita água passou embaixo dessa ponte e eu preciso contar pra vocês. E vambora logo que eu não quero perder tempo. Oi gente, tudo bom? Meu nome é Jéssica Caetano, mais conhecida como Jéssica do RH, porque sou consultora de RH e recolocação profissional. E agora quero contar aqui pra vocês um pouquinho dessa história aqui que aconteceu em uma empresa. E aí? E aí, RH? O que tá acontecendo? Vamos lá. Eu já conversei com várias pessoas sobre isso. Tanto eu como profissional de RH, ou seja, essa daqui é uma profissional de RH, tanto eu como colaboradora, né? A gente fala sobre recolocação profissional, a gente fala muito sobre esse tema. Então a gente sabe que às vezes eu já conversei contigo sobre uma pessoa, ela vai para uma entrevista, ela fica chateada por não ter conseguido. Só que às vezes o melhor para ela é não ter conseguido aquela vaga, realmente. E às vezes a gente precisa de ter mais crença na espiritualidade, independente de religião. Você precisa de conhecer mais sobre você, mais sobre o que o universo pode te oferecer e o que ele também está te livrando. Acontece realmente mesmo. Antes de entrar para a empresa X, eu entrei para uma aqui em Curitiba. E essa empresa foi uma das melhores que eu já trabalhei. Olha! Não é uma das piores, hein? Aqui a gente já viu coisa bem pior. E ela tá dizendo que é uma das melhores que ela já trabalhou. Que eu tive a oportunidade de entrar até hoje. E o que aconteceu? Eu entrei para essa empresa, era um RH que funcionava, sabe? Era um RH que, tipo assim, a empresa tinha política de diversidade, a empresa tinha day off, e eu tive ali meu primeiro day off e fui entender o que era day off. A empresa tinha uma estrutura, assim, magnífica. Eu estava muito feliz de ter entrado para aquela empresa. A empresa era por escala, né? E a gente trabalhava de segunda a domingo. Na verdade, a gente tinha uma escala que no final de semana a gente trabalhava sábado e no outro final de semana ela trabalhava no domingo. E no terceiro final de semana ninguém trabalhava. Então era assim que a empresa funcionava lá. Mas você vê que tudo é estratégico, né? Tudo é estratégico para o colaborador. A empresa tinha uma política de feedback. Então, toda semana eu recebia o feedback do meu trabalho, de como estava sendo, as metas. A gente tinha também participação dos lucros e tudo mais. Eu tô falando rápido, é porque ela me mandou áudio, gente. Eu tô falando rápido que eu tô tentando lembrar. A empresa, ela também fornecia todos os dias uma fruta. E tinha uma máquina também que a gente podia tomar cappuccino, café, Nescau a qualquer hora. Isso era liberado dentro da empresa, sabia? Então, é uma empresa que, tipo, o RH funciona, mas o que aconteceu de fato? Eu estava nessa empresa e eu fiquei apenas 2 meses lá. E até hoje as pessoas falam assim: mas se a empresa era tão boa, por que você saiu? As pessoas têm uma dúvida muito grande se
boa assim, ou porque eu saí dela. Aí, ou seja, né, gente, as pessoas questionam ela por que ela saiu da empresa, sendo que ela sempre propagou que a empresa era maravilhosa. E isso é algo que acaba as pessoas colocando em xeque ali se realmente faz sentido o que ela fala. Eu percebo que algumas empresas aqui em Curitiba têm a mania de vagas operacionais elas não fazerem um recrutamento da maneira que tem que ser feito. Presta bem atenção. Não é feito um recrutamento sério, sabe? Aqui funciona da seguinte forma: vagas operacionais, aí ela deu um exemplo. Jéssica, é amiga da fulana, ela. E Jéssica leva o currículo da fulana e é feita uma entrevista à moda vamos embora com a fulana, e a fulana já tá praticamente dentro da empresa porque a Jéssica indicou ela, entendeu? E, gente, isso acontece muito nas empresas. E aí depois o dono da empresa quer reclamar porque que não atinge os resultados. Por quê? Eles contratam qualquer pessoa. Por isso que eu digo, a empresa que tem um RH ou tem uma consultora de RH que dá as orientações, que faz esse tipo de trabalho para o empresário, evita muito problema, evita muito gasto com processos trabalhistas, por exemplo. Vamos seguindo aqui. Então, não é feito o recrutamento sério, como a gente conhece o recrutamento. Então, eles precisavam rápido colocar as pessoas, no caso, teleoperadores. Então, as dinâmicas de grupo, a gente tinha que se apresentar, falar nosso nome, falar porque a gente gostava de trabalhar com atendimento ao cliente, e eu já sabia como ia ser. Então, a gente já usamos até aquela técnica do falar. Eu gosto de trabalhar do atendimento com o cliente independente. Eu gosto de trabalhar com atendimento ao público. E quando eu comecei a falar sobre esse assunto, eu comecei a falar sorrindo, entusiasmada. Gente, antes de continuar essa história, eu quero falar para vocês uma coisa. Se você está buscando recolocação profissional e está precisando de uma consultoria para poder acelerar seus processos e conseguir entender as estratégias de um processo seletivo verdadeiro, diferente dessa empresa aqui, você pode me chamar aqui no WhatsApp ou por e-mail para a gente poder conversar e entender quais são as suas necessidades para você vir fazer sua consultoria de recolocação profissional comigo, tá? Eu atuo dessa forma e ajudo muita gente aí a se recolocar de forma mais acelerada no mercado de trabalho. E se caso você é um empreendedor, um empresário que está com problemas de gestão de pessoas na sua empresa, faça contato comigo, porque eu também consigo te ajudar. Fazendo processo seletivo, treinamentos, desenhando processos, várias coisas de acordo com a sua necessidade. Então, o meu contato também tá aqui embaixo, e-mail, tudo, para vocês poderem fazer contato comigo, dependendo da necessidade de vocês. Porém, não se esqueça, se você não hoje está buscando recolocação e não consegue investir em uma consultoria, eu tenho cursos extremamente acessíveis lá na Udemy sobre recolocação profissional. Cursos em torno de 20 a 30 reais, que dependendo da promoção ficam aí por volta de 22 reais. Então o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo para vocês irem lá e fazerem a compra de vocês para conseguirem acelerar aí de alguma forma o retorno de vocês para o mercado de trabalho, tá bom? Vamos continuar essa história? Vamos continuar agora na história, na etapa onde ela tá no processo seletivo. Tá? Ela tá lembrando de como foi o processo seletivo dela.
Eu lembro que era mais ou menos isso, falar seu nome, a sua idade, o que gostava de fazer, porque gostaria de trabalhar com atendimento ao público e tudo mais. E depois disso, fiquei assistindo a entrevista das outras pessoas. Eu gosto muito de me apresentar. Toda vez que eu me apresentar, ainda mais em entrevista de emprego, eu já gosto de ser a primeira. Então me apresentei e depois ainda fiquei assistindo entrevistas de 2 ou 3 pessoas. Vi pessoas cometendo erros grotescos. Gente, não cometam erros grotescos, porque pode ser que numa dessas você perde uma oportunidade que vai mudar a tua vida. Consultoria de recolocação profissional é investimento. No teu primeiro salário, você quitou. Eu falei, caraca, e a pessoa não passou para outra etapa do processo seletivo, tá vendo? Que era a entrevista com o gestor. E aí eu passei para outra entrevista. Eles demoraram alguns dias ali para poder me dar uma resposta. Inclusive, quem fazia a entrevista e perguntava sobre essas informações eram os coordenadores, supervisores de teleatendimento. E a BP, que é a profissional de RH, o business partner que fala, estava mexendo no computador e anotando não sei o que. E aí eu não sei se para as vagas gerenciais é ela que faz as entrevistas e eles só dão o aval depois. Ou seja, ela está dizendo que no momento da entrevista, quem ia perguntando as coisas para ela eram os supervisores e coordenadores da área de atendimento, não de fato a profissional de RH. A profissional de RH ficou mais quieta, fazendo algumas anotações que ela não sabia o que era. Mas para essa vaga de teleatendimento, realmente a profissional de RH não se envolveu assim diretamente. Os coordenadores e supervisores que faziam a entrevista e depois a entrevista com o gestor, que era uma entrevista com o supervisor também. E aí ela acabou passando, ela diz, eu passei, não sei o que, e acabei entrando para a empresa. Estava muito contente porque a empresa é uma boa empresa, que o RH funciona, só que moral da história, que até o momento essa empresa tá a 7ª maravilha, né? Só que a moral da história é que não me adaptei ao procedimento da empresa. Achei que no primeiro momento teve um treinamento ali de 15 dias, então nos primeiros 15 dias foram só de treinamento para ela. Não consegui me adaptar ao procedimento. Eu sou uma pessoa que acredito que tenho até TDAH. Então, os procedimentos com muitos detalhes, para mim, é péssimo. Péssimo, 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 péssimo. Ela começou a escrever péssimo aqui, gente. Mas, mesmo assim, entrei. Fui tentando. Já não estava com o meu emocional muito lá em cima também, o que também contribuiu muito para que isso acontecesse. E aí, um belo dia, eu estava fazendo um procedimento, por mais que a gente conferisse, eu estava fazendo o procedimento errado. E falei para o cliente um valor que não era. E o cliente não entendeu. Depois eu vi que estava errado. Voltei atrás, informei para ele, o cliente, e depois ele também acabou desistindo. Mas para quê? Eu fiquei com medo de fazer um procedimento errado e causar um prejuízo financeiro para a empresa. Então falei que aquele procedimento não dava para mim. Conversei com o meu supervisor
e pedir para sair da empresa. Mas na minha entrevista de desligamento online, eu dei uma sugestão que eles não fizessem que eles fizessem o processo seletivo por competência, né? O processo recrutamento e seleção baseado em competências. Porque aquele procedimento, por mais que eles colocassem benefícios, a empresa era boa, uma regra que funciona, mas eu não consegui me adaptar ao procedimento. Então, tudo bem, eu entendi isso, depois eu entendi que isso não era para mim e ficou tranquilo. Falo muito bem hoje em dia da empresa. A empresa é a XX, não vou falar aqui. É o nome dela. E hoje falo quanto essa experiência, porque as pessoas falam, eu passei em tal processo seletivo. Às vezes não era para passar mesmo, por conta de toda essa experiência que eu tive. Então ela está dizendo que às vezes as pessoas vão conversar com ela reclamando que não passaram em um processo seletivo. E aí ela conta essa história porque talvez era para ela também não ter passado nesse processo seletivo. Entendo o lado do recrutador, mas entendo o lado da pessoa também. Olha que frustrante eu entrar para uma empresa, idealizar a empresa, saber que a empresa é boa, depois de entender que aquele procedimento não era para mim, eu não tinha o perfil ali do procedimento que eles faziam. Então, para mim, isso foi muito ruim, porque eu a entendi como se eu fosse uma pessoa de outro mundo. Mas enfim, a empresa se vende, mas enfim, essa é a minha história e acredito que pode contribuir com a decisão aí de muitas pessoas. Gente, vamos começar aqui os comentários? Como profissional de RH, eu sei que tem muitas empresas aí, principalmente no LinkedIn, que se posicionam muito bem nas redes sociais, que se vendem muito bem nas redes sociais. Então isso faz a gente que não participa lá de dentro brilhar os olhos e querer fazer parte dessa empresa a qualquer custo, de empresas grandes principalmente, quando você vê que os funcionários têm benefícios que você trabalhando ali na padaria do seu Zé, você não tem. Então, geralmente, isso acaba acontecendo, porque a empresa acaba se preocupando mais com o lado estratégico do que com o lado com o lado da imagem dela e com o lado estratégico, né? Então, o que acontece? Se essa empresa realmente fizesse um processo seletivo por competências, para poder entender ali a fundo o que é necessário de habilidades para ocupar aquele cargo, talvez não teria tido o gasto da contratação, dos dias de treinamento, passagem, tudo para essa colega nossa que enviou a história dela. Então, o que acontece nesse caso? Faltou o alinhamento do perfil, né, com a descrição de cargo. O que é descrição de cargo, Jéssica? É um documento onde tem escrito todas as informações de cada cargo ali da empresa. Então diz ali quais são as habilidades que a pessoa precisa ter para poder desenvolver as atividades daquele cargo, quais são as atividades daquele cargo, quais sistemas a pessoa precisa fazer. Então é um detalhamento ali de cada cargo, e esse documento é o que direciona o RH para as outras coisas que eles precisam fazer.
como treinamento. Eu vou dar treinamento para um assistente administrativo. Lá na descrição de cargo dele precisa que ele tenha um Excel intermediário. Então vamos fazer treinamento de Excel, porque é uma exigência para aquele cargo e a gente sabe que as pessoas estão com conhecimento de Excel em baixa. Então isso é algo que a descrição de cargo acaba orientando. E no processo seletivo, você vai pegando as informações ali da descrição de cargo para poder criar o anúncio da vaga, né? A descrição da vaga. E aí, quando você consegue olhar estrategicamente, o RH consegue olhar estrategicamente ali para a descrição de cargo, ela consegue desenhar um bom anúncio da vaga, atraindo realmente pessoas que estão dentro do perfil. Então isso acaba facilitando o processo seletivo ali de muitas pessoas que trabalham nessa área de RH. Então a descrição de cargo precisa de estar alinhada com o desenvolvimento das pessoas e também com o anúncio da vaga, para a pessoa ver se realmente aquilo faz sentido ou não para ela. Porque aqui a nossa colega, ela ficou 15 dias em treinamento e quando foi ali colocar em prática que ela viu que realmente não era para ela. Aquelas atividades não eram atividades que ela ia conseguir desenvolver. Então isso acontece. E às vezes isso abala nossa autoestima, porque você fala, cara, como que 100 pessoas conseguem e eu não consigo? Ela disse que acha que tem TDAH, pode ser que sim, não sei. Porém, é algo que abala a gente e a gente acaba se sentindo incompetente, fraco, a gente se sente errado por causa de não conseguir se encaixar. E na verdade, o que eu falo aqui para vocês? Será que a empresa, né, poderia ter remanejado essa colaboradora que já tinha o fit cultural, ela já gostava do clima, ela já gostava de tudo ali da empresa, só não se adaptou às atividades? Ela não poderia ter sido mudada de setor? Oferecido uma outra oportunidade em um outro setor, já que ela tinha ali a cara da empresa? São coisas que o RH, junto com a liderança, conseguem resolver sem necessariamente efetuar um desligamento, tá? A outra coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte: será que ela realmente tomou a decisão correta? Coloca aqui pra mim, decisão correta. Se você acredita que realmente ela tomou a decisão correta. Ou se você acredita que ela não tomou a decisão correta, você coloca não tomou a decisão correta. Que eu quero saber qual é a sua opinião. O que você faria no lugar dela? Você continuaria ali na empresa, né? Tentaria mais? Ou você pediria o seu desligamento ali dentro daquele prazo? Ou o que você faria se fosse o RH? Remanejaria essa pessoa para outro setor? Eu quero saber um pouquinho da opinião de vocês aí sobre esse caso. Se você tiver aí uma história legal também, uma história de superação, de conflito, algum babado que aconteceu aí na sua empresa, manda pra mim que isso aí vira vídeo e a gente compartilha aqui no canal, tá? Meu WhatsApp, meu e-mail, tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem outros vídeos aqui passando que você também consegue assistir e consegue ter noção do que acontece no ambiente corporativo através do Casos de Empresa, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!